Boa noite a todos os irmãos aqui no Facebook do Centro Espírita Cristão Chico Xavier. Vamos dando início, então, a mais um Evangelho de Jesus e dessa maneira nós vamos fechar os nossos olhos e primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Reunidos para mais um Evangelho. Que as palavras do Mestre Jesus, que os seus ensinamentos possam nos servir como inspiração e principalmente que nós possamos cada vez mais compreendê-las e praticar esses ensinamentos tão maravilhosos. Então vamos pedir a Deus que nos abençoe para mais um Evangelho da Noite. E o tema escolhido essa noite para a gente poder refletir um pouquinho, ele está lá no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, não saiba a vossa mão esquerda o que dava a mão direita, né? E nós vamos refletir um pouquinho sobre a parábola do óbolo da viúva. Essa parábola, ela se apresenta no Evangelho segundo o Espiritismo, ela está lá, né, com os comentários de Kardec, e também ela está no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos de 12 a 40, versículos de 41 a 44, tá? Então, eu vou ler aqui o Evangelho de Marcos para a gente poder começar a nossa análise de hoje. Então, Marcos disse o seguinte: levantando os olhos, viu os ricos colocando as suas ofertas no gasofilácio. O que é o gasofilácio? Eu estou aqui utilizando o Novo Testamento, tradução de Haroldo Dutra Dias. O gasofilácio conforme o Haroldo, né, a tradução de Haroldo, era a caixa de ofertas no templo. Viu também uma viúva pobre, colocando ali 2 leptos, que era a moeda da época. E essa moeda da época era a menor das moedas judaicas. Era uma moeda de cobre que valia aproximadamente 1/8 de 1 centavo. Então, era um valor muito ínfimo, muito pequenininho. E Jesus disse o seguinte: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre colocou mais do que todos, pois todos eles colocaram do que lhes está sobrando nas caixas de ofertas. Ela, porém, das coisas que lhe faltam, colocou tudo quanto tinha para o seu sustento. Então, essa passagem é uma passagem muito bonita, né? E ela nos ensina muitas coisas. Então, nós podemos tirar várias lições dessa passagem, né? Do óbolo da viúva. E, primeiro, a gente consegue perceber, né? Mais uma vez, quando a gente estuda a vida de Jesus, a grandiosidade do seu coração, né? O tamanho desse espírito, o tamanho desse missionário que esteve aqui entre nós para nos mostrar o caminho, né? Ele sempre era muito preocupado, né, com as mulheres, nesse caso com a viúva, com os órfãos. Então ele sempre estava ao lado das pessoas mais oprimidas pela sociedade. E a mulher, a gente sabe que na época ela não tinha praticamente direito nenhum, né? A situação cultural da mulher na época de Jesus era extremamente difícil. Agora imaginem, né? Além de ser mulher, ainda viúva, sem filhos, provavelmente, né? Porque era pobre. Então, começa aí, né? A preocupação de Jesus para
com os menos favorecidos. E qual seria uma segunda observação, uma segunda lição para a gente tirar dessa passagem? Independente de ser ou não viúva, né? Independente de quem estivesse ali, né? Ela doou, né, naquele ato de fé, naquele ato de amor dela, né? Ofertou, né, em sua fé aquilo que ela não tinha. Ela tirou do seu sustento, ou seja, ela deixou de comprar a comida para comer e colocou ali, né? Então, muitas pessoas, muitos de nós, e nós sempre devemos nos incluir, né? Porque também fazemos parte da humanidade, também necessitamos muito ainda aprender sobre os ensinamentos de Jesus. Muitos de nós nos lamentamos porque nós não temos condição financeira de ajudar o nosso próximo, né? Muitos falam, mas eu não tenho dinheiro nem para mim, como é que eu vou ajudar? Ora, já vem aquela frase, ninguém é tão pobre que não possa auxiliar o outro. E ninguém é tão rico que não precise do auxílio do próximo, né? Eu vou trazer 2 exemplozinhos pequenos aqui voltados à questão material, né, que é a caridade mais fácil de se fazer. É a esmola, né, o dar. O dar é o mais fácil, né? Principalmente o dar o que está sobrando, né? Jesus traz esse ensinamento de que a mulher não deu o que estava sobrando. Os outros que estavam ali depositando as suas fortunas, as suas riquezas, tudo aquilo lhe sobrava, era supérfluo, né? A mulher não, a mulher estava tirando da comida dela, do seu sustento, né? Do que ela tinha de essencial na vida dela. Bom, muitos falam e Kardec comenta, quando eu ganhar na loteria, eu vou fazer uma obra de caridade muito grande, eu vou ajudar muita gente. E Kardec diz que a intenção pode ser até louvável, diz ele, né? A intenção pode ser até digna, mas a minoria das pessoas pensam, em primeiro lugar, ajudar o outro, caso ganhe na loteria. A maioria não, a maioria pensa em desfrutar, né, da riqueza, do supérfluo, da matéria e depois fazer uma obra social ou doar um dinheiro, né? Mas aqui nós estamos falando sobre a questão financeira. E a caridade, como entendia Jesus, era o quê? É o quê? Benevolência, indulgência e perdão das ofensas, né? Aquele que diz assim, eu não tenho dinheiro, né? Eu não tenho com o que ajudar, né? Primeiro a gente tem que pensar muito nisso, porque às vezes, eu sempre gosto de falar sobre a questão da alimentação. Muitas vezes a gente compra muita coisa, né, no supermercado que fica no armário, às vezes vence e a gente não usa aquele mantimento. E se olharmos em nossa volta, o nosso próximo, às vezes até mesmo o nosso vizinho está passando necessidade. E nós estamos lá em casa, com o armário cheio, inclusive com mantimentos vencidos, né? Então, isso é um exemplo muito pequeno. Aquilo que às vezes não faz falta para a gente, faz falta para o outro. E como entendia Jesus, né, a caridade que requer nossa reforma íntima, que requer um esforço para nos melhorarmos, é benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Não é possível que ninguém tenha uma palavra amiga para oferecer. Não é possível que a gente ainda não consiga tapar os nossos ouvidos para a maledicência, tapar a nossa boca, né, para não propagar fofoca. Porque a maledicência, a fofoca, às vezes destrói lares, né? Então, não é possível que a gente ainda esteja cheio de pedras na mão para apedrejar o erro do outro, como se nós fôssemos isentos, como se nós fôssemos perfeitos, como se nós não errássemos. Há mais de 2000 anos Jesus esteve aqui e nos ensinou a benevolência, o perdão. Pai,
perdoa, né? Oração do Pai Nosso, nos perdoa, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, né? Ou seja, quanto mais a gente consegue perdoar, mais a gente pede perdão a Deus para as nossas falhas. Então, a verdadeira caridade, ela consiste na benevolência, perdão das ofensas, indulgência para as imperfeições do outro, né? Então, todos nós podemos fazer a caridade, todos nós. Não existe um ser humano que está aqui no planeta Terra que não consiga fazer caridade, né? Teve uns tempos atrás que eu vi correndo uma imagem na internet de um morador de rua, naquele frio, doando a sua coberta pro cachorrinho dele, que tava ali do lado, né, dormindo com ele. Ele passando frio, mas o cobertorzinho ali com o cachorrinho. Isso é caridade? É óbvio que é caridade, né? E a gente percebe muito isso, né? Às vezes, pessoas que têm muito pouco, como elas passaram por privações, elas repartem melhor, né? Elas conseguem repartir. Não é regra, né? Mas às vezes a gente percebe muito isso. Bom, então, outro ensinamento, né? Quer dizer, que faz parte do que nós estamos falando aqui, dessa passagem de Jesus, é que nós precisamos exercitar o nosso desprendimento dos bens materiais. Não que a matéria não seja importante, é óbvio que ela é importante. Por quê? Porque nós estamos na matéria e nós necessitamos da matéria para poder sobreviver, né? Mas a gente não pode ser escravo do dinheiro. A gente não pode viver pelo dinheiro. A gente não pode ter aquela ansiedade de achar que a gente precisa acumular, sendo que essa passagem aqui é tão rápida, né? É tão curta, de repente a gente não sabe se vai acordar amanhã, se a gente vai estar aqui, né? Encarnado, reencarnado. A gente não sabe qual o dia nós vamos partir. Observai os pássaros no céu, disse Jesus. Né? Então não se aflijam, não fiquem ansiosos. Se vocês estiverem trabalhando, né, vocês vão ter o sustento que necessitam. Alguns ficam esperando herança, ficam esperando dinheiro fácil, que o outro morra para poder pegar a riqueza do outro. Gente, né? Enquanto tanta gente está precisando, enquanto tanto serviço, né, voltado à caridade está disponível para nós precisamos nos desprender, né, dessa questão da busca, só da busca da matéria, Esquecemos muitas vezes da busca espiritual. Então, não podemos ser escravos daquilo que temos. Feliz daquele que não põe esperança no dinheiro, né? Feliz daquele que vive e trabalha dignamente, sabe que aquele sustento é o essencial, né? Não é o supérfluo. E feliz daquele que auxilia o seu próximo, aquele que tem muito menos, né? Ou aquele que está precisando do perdão, da benevolência, da indulgência. Então, nós podemos tirar dessa passagem que somos administradores dos bens aqui da Terra, porque nada nos pertence, Tudo que nós temos, entre aspas, está sob a nossa administração, porque tudo pertence a Deus. Nós apenas administramos os bens que nos são confiados. Porém, um dia teremos que prestar contas da nossa administração. É o que fizemos com os bens materiais que nos foram confiados, né? Um dia teremos que prestar contas. Mas como que eu faço para ser um bom administrador? Como que eu faço para administrar bem esses bens, né?
porque eu preciso viver, eu preciso pagar as contas, mas o que fazer, né? Qual o caminho a tomar, a seguir, para que essa administração seja agradável a Deus, né? Seja algo bom para nós, algo produtivo para o nosso espírito. A lição é a seguinte: diante de todas as situações que Deus coloca em nossas vidas, então se a gente está diante daquela situação que Deus colocou em nossas vidas, nós sempre devemos estar dispostos a abrir mão daquilo que é material em favor daquilo que é espiritual. Aí não vai ter erro. Se a gente está diante de uma situação, né, que envolve a questão material, a questão espiritual, vamos optar pela questão espiritual. Por quê? Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Então, essa é a mensagem de hoje. É uma passagem curta, mas uma passagem muito profunda, para que a gente possa refletir sobre essa nossa reencarnação, essa nossa passagem que é muito rápida, muito rápida. Daqui a pouco nós já estamos voltando ao plano espiritual, né? E daqui a pouco vai ser pedido a prestação de contas para nós, né? Então que a gente possa estar leves conosco mesmo, que a gente possa administrar bem os nossos bens, que a gente possa dar importância principalmente à questão espiritual, né? Então, em todas as situações de nossas vidas, se a gente tiver que escolher, vamos escolher pelo lado espiritual, né? Que Deus nos abençoe e que assim seja. Boa noite a todos.